Olá a todas e todos, meu nome é Débora Neves, eu sou historiadora da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo e doutoranda em História pela Unicamp, e hoje eu estou aqui para conversar com todas e todos sobre lugares de memória e patrimônio cultural. Essa é a sexta aula desse curso e eu espero que vocês possam apresentar as suas dúvidas aqui nos comentários dos vídeos, que ao longo da semana eu vou respondendo, e também na nossa aula presencial no sábado do dia 20 de junho. Bom, então vamos começar aqui falando sobre o que a gente vai tratar nessa aula, né? Vamos tratar aqui como a preservação do patrimônio se configurou como um campo de disputa, né? Não existe nenhuma forma de preservação do patrimônio, não só de lugares difíceis, como qualquer outro tipo de pedido de tombamento de um lugar, não está isento de disputas, né? E essas disputas são várias. Então, a gente tem uma disputa simbólica, uma disputa pela memória, temos disputa pela legislação e, por fim, eu vou tratar aqui também sobre o estado da arte, de como está a preservação do patrimônio hoje aqui no Brasil, relacionado à memória da ditadura. Muito bem. Começando para tratar sobre a disputa simbólica, eu vou começar trazendo aqui um panorama sobre o que a gente vem vivendo, pelo menos desde 2009, para fazer um recorte um pouco mais estreito, né, da questão sobre a memória da ditadura, né? Então, aqui eu trago, por exemplo, um texto que foi publicado na Folha de São Paulo no ano de 2009, em que chamou-se as ditaduras de Brasil e Peru, por exemplo, como dita branda, né? Então, começou-se ali, aqui, na verdade, dentro desse recorte, a gente vai tratar como esse o princípio aí da disputa pela memória, que a ditadura no Brasil talvez não tenha sido tão dura assim quanto se pinta por aí, e aí sempre se utiliza, por exemplo, o caso da Argentina como um parâmetro de comparação, e se utiliza equivocadamente a quantidade de mortos como um critério para decidir se a ditadura foi mais ou menos dura, né? Então, isso foi publicado na Folha de São Paulo em 2009. E aí a gente já mais recentemente tem outras narrativas trazidas por figuras públicas, por exemplo, em que a gente já escutou bastante essa frase, por exemplo, né, de que a família nunca foi perseguida porque não fazia nada de errado, né? Isso é uma frase muito escutada também por todos nós aqui, né? E aí uma das manifestações em 2016 pela deposição da presidenta Dilma, em que uma manifestante apareceu com esta placa dizendo que lamentava não ter ocorrido a morte da presidenta por enforcamento no DOI-CODE. Portanto, a gente vê aí um recrudescimento, né? Primeiro, negar que a ditadura foi tão dura, depois ela foi dura só para quem estava fazendo coisa errada, e por fim o aprofundamento do pedido de recrudescimento, que na verdade, a valorização do recrudescimento dessas instituições durante a ditadura. Temos aí, então, a célebre e infeliz frase dita pelo atual presidente da República quando era deputado federal, dedicando seu voto pelo impeachment, favorável ao impeachment da presidenta Dilma, conclamando e aí homenageando o seu torturador, Carlos Alberto Brilhante Ustra. E isso gerou uma reação em cadeia, que não só levou ele à presidência da República, como também comentários, né? Não só nas páginas, nos portais de notícias, né? Como também aí a venda do livro dele tendo alcançado aí o sexto lugar de livros mais vendidos no ano de 2016, né? Com aí comentários tecidos por frequentadores desses portais de notícias. E aqui temos o relato de uma pessoa que pertence ao o movimento Escola Sem Partido, né, que participou aí de um seminário sobre o ensino da ditadura nas escolas militares, e eles
sempre se colocando numa posição de que são incompreendidos. E aí a mesma disputa, a mesma narrativa de quem diz que a história tem dois lados e que a gente precisa analisar todos da mesma forma, enfim, mas de uma forma muito maniqueísta, inclusive, né? E essa pessoa, esse Jorge Alberto Porrer Garcia, foi até esse seminário ocorrido no Rio de Janeiro, e a conclusão dele é que é gramscismo puro os ensinos de ditadura nas escolas, no ensino fundamental e médio, né? Portanto, a gente tem essa disputa dentro dos espaços institucionais. Então, a gente está falando aí também de escola sem partido, falamos aqui da disputa dentro do Congresso Nacional, e aí, por fim, dentro da lógica do carnaval, criou-se o bloco Porão do DOPS, que foi proibido depois por determinação da Justiça, a partir de um pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo, para impedir o desfile dessa agremiação, mas no fim resultou inclusive na eleição de um dos seus organizadores, que é o Douglas Garcia, que hoje é da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado estadual. Então a gente percebe, né, esse quadrinho é bem ilustrativo de tudo que eu venho discutindo até agora aqui com vocês, que é a questão das memórias, né? Então, se nos anos 70 existia uma memória de que o golpe militar foi tão terrível, conforme os anos vão passando, esse terrível vai tendo esse caráter atenuado, né? Então, nos anos 80, já o golpe militar foi uma vergonha, já não foi tão terrível. Nos anos 90, as pessoas já nem sabem exatamente muito bem do que se está falando, mas sabe que existiu. Nos anos 2000, sequer sabe que houve um golpe, né? E aí, hoje, nós temos aqui, ainda mais neste momento que vivemos agora, parece que é uma boa ideia um golpe militar e vivenciar uma nova ditadura. Portanto, a gente está falando aqui de disputa pela memória, né? Então, parecia-se que estava muito bem consolidado o debate de que a ditadura militar foi inaceitável, todas as transformações pelas quais o país passou durante aquele período também eram inaceitáveis, ou tiveram um preço, embora aceitáveis, tiveram um preço muito alto, como, por exemplo, o desenvolvimento da economia, resultou no aprofundamento da desigualdade, no arroz salarial e numa dívida monstruosa que estamos aí pagando até hoje, principalmente nos anos 80, quando a hiperinflação comeu boa parte do salário e do poder de compra dos trabalhadores. Então, de repente, tudo isso que parecia muito certo começa a se esvanecer, né? Parece que é uma coisa aceitável, parece até que uma coisa desejável para colocar ordem na sociedade que vivemos. Portanto, essa disputa pela memória, ela também está presente no campo do patrimônio, né? Especialmente relacionado à ditadura civil-militar. Então, não só nos lugares de memória, como também nos logradouros públicos, em tudo aquilo que remete de alguma forma. Então, há uma estação no Rio de Janeiro, se chama Estação Engenheiro Rubens Paiva, um deputado que foi perseguido e foi preso pelo DOI-CODE no Rio de Janeiro e desaparecido até hoje, né? Não foi localizado o seu corpo até a presente data. Então, existe essa estação no Rio de Janeiro com o nome Estação Engenheiro Rubens Paiva, e este cidadão publicou lá na página do hoje senador Flávio Bolsonaro uma petição para mudar o nome da estação para DOI-CODE, ou seja, é uma sobreposição da memória. Então, dar à estação o nome do local onde Rubens Paiva foi desaparecido, ou seja, é um duplo assassinato de Rubens Paiva que estava sendo solicitado. É uma disputa que permanece, por exemplo, no caso da ponte Onestino Guimarães, que se chamava Costa e Silva, por uma iniciativa do governo do Distrito Federal, foi alterado para Onestino Guimarães, e aí, por conta de uma ação civil pública movida pelos moradores do Distrito Federal, que alegavam a inconstitucionalidade da medida por conta de não ter sido consultada a população sobre essa mudança, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal anulou essa alteração e hoje ela volta a se chamar Costa e Silva novamente. E aqui essa imagem é muito simbólica, porque durante a vigência da alteração do nome, que era Onestino Guimarães, alguém foi até a ponte e pichou por cima do nome
do Onestino o nome de Costa Silva, o segundo ditador presidente. Nós temos um caso muito semelhante aqui no caso da Alameda Casa Branca, que tem um monumento em homenagem ao Carlos Marighella, que foi assassinado na Alameda Casa Branca pelo Sérgio Paranhos Fleury e sua equipe do DEOPS aqui de São Paulo. Então, no ano de 1999, esse monumento que vocês estão vendo em pedra aqui foi inaugurado em homenagem ao Carlos Marighella e ele é constantemente vandalizado. Então, ele já teve a placa que indicava que esse era um monumento em memória de Marighella furtada, ele é frequentemente pichado e, embora tenha todo ano manifestações de simpatizantes da causa de Marighella para lembrar o lugar e lembrar sua memória, é um espaço de disputa, inclusive por conta dos próprios moradores que acham a presença desse monumento na rua onde moram como uma presença incômoda, né? E a memória de Marighella é algo que é um debate, parece sem fim, né? Um outro momento, um outro lugar que tem sido muito debatido é justamente a casa onde ele passou parte da sua infância e da sua juventude, em Salvador, que fica no bairro de Nazaré, que teve pedido de tombamento apresentado no ano de 2014 ao IPAC, que é o Instituto de Preservação Cultural da Bahia, do estado da Bahia, e em 2014, o pedido foi feito em 2013, me desculpe, em 2014 ou 2015, esse pedido foi negado pelo IPAC com uma argumentação que é bastante comum para o patrimônio cultural de um modo geral, né? E aqui tem um trecho aqui do parecer que foi emitido lá pelo IPAC, alegando que o tombamento, né, esse instrumento de proteção, ou seja, o tombamento, não seria o mais adequado aos referidos imóveis, haja visto o número de intervenções que as edificações sofreram ao longo dos anos, perdendo sua autenticidade e seus elementos compositivos. Esse debate da originalidade e autenticidade, né, das alterações, ele é um argumento muito utilizado ainda pelos serviços de patrimônio no Brasil, né? E o que interessa aqui, o que vale a gente debater, é o que a gente vai discutir aqui ao longo dessa aula, é justamente que são elementos esses que não são interessantes, não são o principal motivo para o pedido de tombamento, né? Então, claro que esse imóvel não tem características arquitetônicas que sejam merecedores de reconhecimento, mas o que está se tentando preservar aqui justamente não é essa imagem deste imóvel, essa originalidade, essa autenticidade dos elementos compositivos desse imóvel, mas sim a história que está por trás deste imóvel, a história da figura que ocupou e que fez a sua formação como cidadão, como né, a sua primeira formação ali na juventude dentro deste imóvel, né? Então, esse tombamento foi contestado, no ano de 2016 se decidiu que ele seria então tombado pelo próprio IPAC, teve uma mudança na orientação após muita contestação, e que ele entraria ali, integraria um roteiro cultural de memória na cidade de Salvador. Porém, nós não temos nenhuma outra notícia sobre o que aconteceu. Eu até solicitei informações quando estava preparando a aula aqui para o IPAC da Bahia, mas até o momento eu não recebi nenhum tipo de resposta, e quem sabe no final, aqui no sábado, no dia 20, quando nós vamos conversar, eu tenha alguma novidade, mas por enquanto ainda não temos nada. Portanto, a gente tem aqui duas disputas, né? Um aqui em São Paulo, onde o local de morte de Marighella, e um no local de vida do Marighella, na Bahia, né? Então, por razões diferentes, esses espaços ainda carecem de legitimidade perante ou a sociedade, no caso aqui de São Paulo, uma parte da sociedade, que fique bem claro, e no caso da Bahia, pelo próprio Serviço Oficial de Patrimônio, né? E, por fim, a memória de Marighella continua sendo um debate fervoroso aí, né? Que tem a ver com o lançamento do filme dirigido aí pelo Wagner Moura. Esse filme foi premiado na premiação de cinema em Berlim, a Berlinale. Tinha estreia prevista aqui em São Paulo há um ano atrás, né, no dia 13 de junho de 2019, e foi postergado depois para 20 de novembro, e não aconteceu até hoje o lançamento por conta de protestos feitos por parte da extrema-direita ou por simpatizantes da direita.
teve protesto, o protesto foi tão grande que colocou ali o distribuidor do filme numa situação em que ele se sentiu constrangido a fazer o lançamento do filme, e a gente não tem nenhuma notícia ainda de se ele vai ser lançado no circuito comercial ou não, ou se vai passar somente na televisão. E a gente percebe que a memória do Marighella é uma memória incômoda por vários aspectos, né? Portanto, o patrimônio também não passou longe disso. E aí, por fim, aqui temos o caso da Casa da Morte em Petrópolis, que é um local que primeiro foi ali durante o estudo de tombamento, que foi solicitado em 2017, os pesquisadores lá do Conselho Municipal de Patrimônio de Petrópolis identificaram que pertenceu a pessoas simpatizantes ao nazismo, e depois serviu entre os anos de 1971 e 74 como um centro clandestino de detenção, tortura e morte aqui no Brasil, né? Então, nós tivemos uma única sobrevivente, que é a Inês Etienne Romeu, que faleceu de causas naturais há alguns anos atrás, poucos anos atrás, inclusive, não sem antes ela deixar o testemunho dela, inclusive para a Comissão Nacional da Verdade, né? E aí, por conta, todo o trabalho foi feito durante os relatórios e os estudos da Comissão Nacional da Verdade, a Procuradoria-Geral do município lá de Petrópolis solicitou, em outubro de 2017, ao Conselho Municipal o tombamento dessa casa. E em novembro de 2018, o Conselho Municipal decidiu por 4 votos a 3, foi bem apertado, portanto, o tombamento da casa. Em janeiro de 2019, a Prefeitura, então, declarou esse imóvel como de utilidade pública e determinando a sua desapropriação, portanto, para a transformação deste num lugar de memória. Ocorre que, por também ação dos proprietários do imóvel, que nunca concordaram com o tombamento e muito menos com a declaração de utilidade pública, ingressaram com uma ação na justiça e pediram a anulação desse tombamento por uma questão de forma aí, né? No caso lá do Conselho Municipal de Petrópolis, precisa ter a maioria para o tombamento ocorrer, precisa ter o voto da maioria de conselheiros. Naquela ocasião, havia 7 conselheiros presentes à reunião, porém o quórum é de 9. E aí o entendimento é de que a maioria precisaria ser formada pelo número de votos possíveis e não pelo número de votantes presentes. Então teria que ter pelo menos 5 votos para ocorrer o tombamento da casa, e como só teve 4 votos, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o pedido dos proprietários era legítimo e anulou o tombamento da Casa da Morte em Petrópolis. Portanto, percebam que a gente está falando aqui sempre de argumentos que não estão relacionados exatamente ao valor que esses imóveis possuem, mas sim a questões burocráticas. Então, primeiro a autenticidade, depois a gente fala sobre a questão da legalidade do tombamento. Então, é importante a gente conhecer a legislação. Os serviços de patrimônio também precisam dominar bem a sua legislação para evitar qualquer tipo de retrocesso, como aconteceu no caso da Casa da Morte de Petrópolis, que chegou a ser tombada e não foi consolidada, né? E aí vamos discutir aqui, então, a segunda parte da nossa aula, é justamente a legislação sobre o tombamento, né? É importantíssimo que a gente conheça até como um instrumento de resistência e de utilização dos próprios instrumentos burocráticos do Estado a favor dos direitos humanos e da memória. Então, eu vou começar aqui falando um pouco do que é o tombamento, né? Para quem não está familiarizado, o tombamento ele é um instrumento jurídico que limita os direitos de propriedade, ou seja, ele limita e ele não retira os direitos de propriedade. A pessoa continua sendo proprietária do seu imóvel, não existe qualquer tipo de interferência na propriedade, no sentido de desapropriação ou de impedimento de alterações nesses imóveis. O que existe só é que, a partir do momento que este imóvel está tombado, ele passa a ser patrimônio cultural. Portanto, qualquer alteração física neste imóvel precisa ser precedida de autorização dos órgãos de preservação do patrimônio, para que eles possam dar diretrizes que permitam que essas intervenções não causem nenhum tipo de prejuízo ao imóvel, porque a ideia é de que o tombamento garanta que as próximas gerações tenham conhecimento e possam acessar esse imóvel, né? Então, as alterações precisam ser pautadas por critérios técnicos para que esse imóvel perdure durante
o maior tempo possível na história, né? Então, a figura do tombamento foi criada aqui no Brasil no ano de 1937, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que hoje é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, né? E lá nesse decreto-lei a gente estava vivendo sobre o Estado Novo, né? Sobre a ditadura Vargas. Esse decreto-lei número 25 determinou que patrimônio cultural é, abre aspas aí, o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. É interessante a gente discutir um pouco sobre isso, porque, como a gente viu lá, teve uma negativa do tombamento da casa do Marighella, justamente porque aquele imóvel não guardava ali mais as suas características autênticas, vamos dizer assim. Mas desde o Decreto-Lei de 1937, já existia ali que a ideia de que um imóvel ou um móvel poderia ser tombado por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil. Vale lembrar que isso foi criado dentro de um momento em que a identidade nacional estava sendo extremamente valorizada, numa ideia de união em torno da identidade da nação, né? Esses movimentos em torno da identidade da nação aconteceram em algumas fases aqui no Brasil, primeiro no Império, depois com o Vargas, né? E isso foi retomado por meio do serviço do próprio Estado e a criação do IPHAN. Então, por isso, essa ideia de fatos memoráveis ou históricos ou valor excepcional vinculado sempre à história do Brasil, como uma ideia de constituição de identidade. Mas aí, na Constituição de 1988, a gente tem uma mudança bastante profunda que tem a ver com o momento anterior, né? Na década de 70, nós tivemos movimentos bastante importantes no campo do patrimônio no mundo, no campo da museologia também, surgiu o conceito de ecomuseus, que começa a tratar os museus como parte da comunidade, não apenas um lugar onde se transmite, onde se expõe aquilo que é coletado fora daquela comunidade, mas sim como também um elemento constitutivo daquele território onde ele está inserido, né? Isso foi a Declaração do Chile de 1972 e esse conceito vai sendo ampliado ao longo dos anos, até que quando se faz a Assembleia Nacional Constituinte para a Constituição Federal de 1988, esses termos e esse debate teórico muito avançado sobre o que era patrimônio é incorporado aos artigos que tratam da cultura no Brasil, né? Então, o artigo 216 ele é específico voltado para a questão do patrimônio. E lá, nesse artigo, está dizendo que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Percebam que, em comparação a 1937, desaparece a figura só do bem móvel e imóvel. Nós estamos falando agora de bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, né? Então não é só o tombamento isolado, mas sim o tombamento em conjunto, que também foi um avanço do patrimônio na década de 60, né? Não o tombamento mais monumental, mas o tombamento daquilo que compõe a cidade e os territórios, né? Portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, ou seja, não são mais fatos memoráveis, nem coisas de valor excepcional, mas sim aquilo tudo que compõe a sociedade, ou seja, a nossa identidade, a nossa ação, a nossa memória, isso de todos os diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, ou seja, não existe uma única identidade, mas sim a identidade de vários grupos que conformam a nossa sociedade brasileira. E de que forma que isso é constituído, né? O patrimônio é constituído por meio de formas de expressão, de modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais e conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Vale ressaltar aqui também que a Constituição Federal estabelece que essa é uma atribuição não só do Estado, mas da sociedade em conjunto com o Estado. E que o tombamento é só uma das figuras jurídicas, um dos instrumentos jurídicos possíveis para se fazer a preservação
do patrimônio. Existem outros, o registro, o inventário, e outras figuras de acautelamento que podem ser criadas ao longo do tempo. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, com o patrimônio imaterial, que a partir de 2001 passou a ter, pelo IPHAN, de forma pioneira, inclusive, no mundo, a forma de se preservar o patrimônio material seria por meio do registro, que é justamente a filmagem, fotografias, registros audiovisuais, enfim, de expressões, de modos de criar, fazer e viver, né, como está bem expresso aí nos incisos 1º e 2º do artigo 216 da Constituição. Portanto, não é só uma atribuição do Estado, mas é uma atribuição do Estado em conjunto com a sociedade, ou seja, estamos aqui dividindo essa função e esse dever, né, porque isso se constitui num direito de todos. É importante a gente ter isso em mente, que aí a gente tira o peso de que apenas aquilo que é reconhecido pelo Estado por meio de tombamento ou outras formas de acautelamento é que são consideradas patrimônio. Não, patrimônio é tudo aquilo que tem significado e tem valor de identidade para territórios e para comunidades, independente de ter o reconhecimento do Estado. O reconhecimento do Estado pode trazer outras garantias jurídicas, inclusive essa, a de permanência e a existência do edifício na sua integridade para preservação para as gerações futuras, né? E aí a gente tem um aperfeiçoamento desses instrumentos, desse instrumento de preservação garantido na Constituição Federal de 88, por meio de outras ações. Então, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 foi publicado em 2009, depois de um debate. Já existiam outros dois programas feitos durante os anos 90 e o começo dos anos 2000, mas em 2009 ele é consolidado, ele é ampliado, e a questão do direito à memória e a construção pública da verdade é estabelecido na sua diretriz número 24, que fala exatamente isso, a preservação da memória histórica e a construção da verdade por meio de centros culturais, estabelecimento de centros culturais, ou seja, os lugares também são importantes para a preservação da memória e a construção pública da verdade. Isso tem a ver, essa construção da verdade tem a ver principalmente com o debate do tema da ditadura, né? Então, é a partir do Programa Nacional de Direitos Humanos 3 que se estabelece também e que se chega à conclusão de que é necessária o estabelecimento de uma Comissão Nacional da Verdade, ainda que tardia, aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro documento oficial do Estado brasileiro, depois da Constituição, mas que está tratando exatamente das memórias difíceis aí, não só da ditadura, mas de todos os eventos sensíveis e traumáticos da história brasileira, como, por exemplo, o genocídio indígena, como a escravidão contemporânea, inclusive, não só a escravidão do século XIX, né, do tempo da colônia e do império, mas também o que a gente pode chamar hoje de servidão, né? E temos um caso bastante emblemático aqui de memória da escravidão em tempos de democracia, supostamente, que é justamente a Fazenda Cruzeiro do Sul, que fica no município de Itaí, no estado de São Paulo, que abrigou 50 meninos, pelo menos, negros trazidos do Rio de Janeiro, via trem com um verniz aí de adoção, mas na verdade não era uma adoção pela família Rocha Miranda, que utilizou-se de mão de obra escrava desses meninos até fazerem 18 anos, quando com 18 anos foram dispensados pela família para seguir os seus caminhos, isso aqueles que sobreviveram, e existe um documentário bastante importante nesse sentido, que se chama O Menino 23, que eu recomendo muito que vocês assistam, e é um lugar que também foi tombado pelo CONDEFAT como lugar de memória. Temos aqui, então, o documento mais recente, do qual o Brasil é signatário, que é justamente o documento intitulado Princípios Fundamentais para as Políticas Públicas sobre Lugares de Memória, de 2012. Né? Esse documento foi assinado pelos estados integrantes do Mercosul, após um amplo debate, uma ampla discussão com vários lugares desses estados parte, vários lugares de memória, né, institucionalizados ou não, sobre quais as melhores formas de fazer a preservação, e eu vou falar um pouquinho mais no segundo bloco desse vídeo da nossa aula, tá?